Hoje nós vamos fazer a nossa correção das atividades da semana anterior, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para relembrar dessas atividades, porque que eu me lembro nós não tínhamos corrigido ainda, nós vamos corrigir. Então eu vou compartilhar aqui. Vocês estão visualizando aí? Então, aqui nós temos a atividade da semana passada, tá? Só um pouquinho, gente. Vamos se organizando aí no caderno para vocês pegarem as atividades e corrigir. Tá, muito bem. Então, aqui na número 1, o que nós vamos fazer? Na número 1, vocês tinham que observar a figura, tá? Abaixo ali, o círculo, e olhar qual que era a fração da parte colorida que a figura representa. Então, nós estudamos na aula passada a fração como parte de um todo, né? Então, quando nós estamos analisando algum desenho, nós temos que ver quantas partes esse desenho foi dividido ao todo, sem contar a parte pintada e sem contar a parte não pintada. Nós temos que olhar o desenho como um todo. Quantas partes estão divididas? Porque lembrando que na fração nós temos o numerador e temos o denominador. Numerador é aquele númerozinho que vai em cima, que ele indica quantas partes foi pintada, quantas partes foi comida. E o denominador é aquele número que vai embaixo da fração. E esse número é bem importante, porque ele indica quantas partes esse desenho foi dividido. O total dele, a parte do todo, certo? Então, aqui no número 1, na letra A, você tinha que me dizer qual é a fração que a parte colorida da figura representa. Então, nós temos uma figura onde está dividido em 3 partes. Qual que é a parte colorida? A parte colorida, eu tenho 2 partes pintadas. Então, a nossa fração vai ser... Vou colocar aqui, número 1, letra A. A nossa fração da parte pintada vai ter que me aceitar. Vai ser 2/3. Por que que é 2/3? Porque aqui eu tenho 3 dividido em 3 partes e pintado somente 2 partes. Qual que é o numerador da fração? Então, aqui na letra B eu vou responder. Qual que é o numerador? Então, na letra B, eu respondo que o numerador é o número, é o 2, porque o 2 representa a parte pintada. Na letra C, ele pergunta qual que é o denominador da fração. O meu denominador da fração é esse aqui, ó, é o número 3. Então, o denominador é o 3, porque ele indica quantas partes esse desenho foi dividido ao todo, certo? Na letra D, ele é para comparar. Compare o numerador da fração com o denominador. Qual que é o menor? Então, nessa fração aqui, qual que é o menor número? É o numerador. O numerador é o menor número.
né? Porque é o número 2. Então, agora nós vamos fazer o número 2. A número 2, vocês tinham que fazer o quê? Classificar as frações como próprias, impróprias ou aparentes, certo? Então, deixa eu ver se está aberto aqui as atividades da semana anterior. Deixa eu ver aqui. Não, essa dessa semana. Deixa eu achar aqui para nós relembrarmos qual que é, como que é o atividade. Aqui nós vamos relembrar a classificação das frações, para nós podermos responder a atividade, certo? É já um resuminho para vocês e relembrar o que a gente estudou na semana retrasada, né? Vamos esperar um pouquinho que já está abrindo aqui. Então, nas frações, nós temos as frações próprias. Ó, o que são frações próprias? São aquelas nas quais o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, 3 quartos. Então, o meu numerador, que é esse número pequenininho aqui em cima, é menor que o denominador. Então, ela é uma fração própria. Quando ela é uma fração imprópria, são aquelas nas quais o numerador, é o número que vai em cima, é maior. Por isso que ela é imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, certo? Por isso que vocês têm que aprender bem o que é numerador e o que é denominador. O que é fração aparente? A fração aparente, ela é um tipo de fração imprópria, como essa aqui, onde o numerador é maior que o denominador, e quando eu divido o de cima pelo número de baixo, ele vai dar um número inteiro. Então, essas divisões, quando dá um número inteiro, são chamadas de frações aparentes. Vejam um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 inteiros são iguais a 6 terços. Quer dizer que 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, quer dizer que eu tenho duas figuras, né, que são os 2 inteiros, e as duas figuras foram divididas em 3 partes, e as duas figuras foram pintadas, as 3 partes. Por isso que 6 terços é a mesma coisa que 2 inteiros, certo? Agora, nós vamos voltar ali para a nossa atividade. Então, aqui na nossa atividade, nós vamos classificar essas frações. Então, 2 oitavos. Como que ela é? Própria, imprópria ou aparente? Lembrando que as frações próprias, o numerador é menor que o denominador. Então, eu posso dizer que 2 oitavos, ó, 2 oitavos é uma fração própria. Porque o 2, o numerador, é menor que o denominador. Na fração 8 meios, que é esta aqui, ela é imprópria. Vamos ver se ela é aparente também? Deixa eu fechar a calculadora aqui para nós calcular ela. Fazer a divisão dela, tá? Do numerador pelo denominador. Ó, 8 meios, certo? Então, quer dizer que 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, quer dizer, né, se nós for esperar essa calculadora aqui, vamos até amanhã. Então, quer dizer que aqui
é uma fração, 8/2. 8/2 é uma fração imprópria. E também aparente, certo? Agora aqui, 5/6 é uma fração própria ou imprópria? Ela é uma fração própria. Por que que é uma fração própria? Porque o numerador é menor que o denominador. Agora, 6/5 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o denominador, o numerador é maior que o denominador. Vamos ver se ela é aparente. Deixa eu fazer aqui. 6/5. 6 dividido por 2. 6 dividido por 5. É 1,2. Então, ela não é aparente, porque o resultado vai dar um número com vírgula, não vai dar um número inteiro, certo? A próxima é 4/4. Quando a fração tem o numerador e o denominador iguais, eu posso dizer que ela é aparente, porque 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? Então, quando a divisão dá um número, inteiro, sem vírgula, ela é uma fração aparente. O próximo, eu tenho 1/9. 1/9 quer dizer que é uma fração própria, porque o seu denominador é maior que o numerador. Então, ó, esse númerozinho aqui é menor que esse. Por isso que é uma fração própria, certo? O próximo vai ser 9/1. 9/1 vai ser uma fração imprópria. Por que que é uma fração imprópria? Porque o seu numerador é maior que o denominador, tá? Então, aqui nós fizemos a correção da número 2. Na número 3, vocês tinham que construir uma tabela, certo? Separando as próprias, impróprias e aparentes. Então, vocês iam construir uma tabela aqui, ó. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Não se preocupem. E nessa tabela vocês iam colocar se elas eram própria, imprópria e aqui aparente. Então, vocês iam voltar lá, aqui, ó, certo? Vão me dizer, 11/3, aonde que vai na tabela? 11/3, o numerador é maior que o denominador, então ela é imprópria. Então, eu vou colocar 11/3 aqui, certo? Agora, a próxima, 9/4, o numerador também é maior que o denominador. Então, ó, essa é maior, 19/8, né? 19/8, desculpa, é também maior que o denominador. Então, essas duas aqui são frações impróprias. Então, eu vou colocar aqui, ó. 9/4 também é. E qual que é a outra? 19/8.
19 oitavos também imprópria, porque o numerador, o númerozinho de cima, é maior que o de baixo. 2/7. 2/7 ela é própria, porque o numerador é maior que o denominador. 8/4 é imprópria. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. 14/7 é imprópria também. Por quê? 14/7, 10 sobre 1 e 120 sobre 10 são impróprias. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Ó. 10 sobre 1 e o próximo é 120 sobre 10. Então, quando o númerozinho de cima for maior que o número de baixo, ele é uma fração imprópria. Vai ser própria quando o numerador, que é esse aqui, for menor que o denominador. E aparente é quando eu faço a divisão. Por exemplo, aqui, ó. Não vai funcionar minha calculadora hoje. Por exemplo, aqui. 11 dividido por 3. Se eu fizer 11 dividido por 3, vai dar número com vírgula. Ela não é aparente. 9 dividido por 4 também vai dar com vírgula. 19 dividido por 8 também vai dar com vírgula. Agora, 8 dividido por 4, se vocês fizerem na calculadora, vai dar 2. Então, eu posso dizer que 8/4 é uma fração aparente. 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 também é 2. Então, quer dizer que 14/7 é aparente. 10 dividido por 1. Se eu fizer 10 dividido por 1, vai dar 10. Vai dar um número inteiro. Então, 10 sobre 1 é uma fração aparente. E 120 dividido por 10 vai dar 12. Então, quer dizer que 120 sobre 10 é uma fração aparente também, certo? Então, aqui vocês tinham que dividir, separar numa tabela essas frações aqui e dizer se ela é fração própria, imprópria ou aparente. A próxima atividade era essa aqui, ó, das frações com decimais, certo? Registrando decimais. Então, o que vocês iam fazer aqui? Aqui vocês têm que contar quantas partes foi dividida, certo? O desenho, o total. O denominador vai ser o total de partes dividido. E o numerador, quantas partes estão pintadas. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer que são 10 partes divididas. Eu vou diminuir aqui para eu poder fazer uma caixinha de texto aqui do lado, tá, gente? Para vocês conseguirem acompanhar aqui a prof. Deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui. E daí vocês vão conseguir me acompanhar aqui. Aqui. Então, aqui, o número 1. A fração número 1, ela vai ser... Eu não vou fazer todas, tá? Vou fazer só algumas, depois eu mando para vocês a correção ali no grupo. Então, nós contamos esse desenho aqui. Nós contamos e ele está dividido ao todo 10 partes. Então, aqui o denominador vai ser 10. Então, aqui eu vou colocar o número 10. Denominador é 10 porque o total de partes divididas são 10. Quantas partes pintadas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então, o meu numerador vai ser 3. 3 décimos.
Como nós aprendemos aqui no conteúdo que para achar o número decimal basta dividir o 3 por 4, então se eu dividir lá na minha calculadora, que agora ela não está querendo funcionar, mas vamos ver se ela vai funcionar. Agora funcionou. Ó, eu vou voltar aqui embaixo, no 3 por 10 aqui, ó. 3 décimos, estão vendo? 3 décimos. Ó, eu vou pegar o 3 dividido por 10. Deu 0,3. Então, aqui nesse quadradinho pequenininho, vocês iam colocar 0,3, certo? Agora, na número 2. No número 2, aqui no desenho 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um denominador 10 também, tá? Vou colocar aqui uma fração onde o denominador vai ser 10. E a parte pintada aqui, ó, é 1, 2, 3, 4. É 4. Então, aqui em cima, agora não é mais 3, é 4. E 4, ó, 4 dividido por 10 é igual a 0,4. Então, a fração também pode ser representada através do número decimal. E assim, sucessivamente, vocês iam ter que fazer as outras frações, certo? Ó, número 3, eu tenho 10 partes dividida, eu tenho 10 partes dividida, e eu tenho 5 partes pintadas. Dividindo isso lá na calculadora, vai dar 0,5. E assim por diante, certo, pessoal? Então, aqui vocês teriam que fazer as outras atividades conforme aquelas primeiras ali que eu fiz. Eu vou mandar para vocês o gabarito, tá, dessas atividades. E agora eu vou compartilhar o que vocês vão fazer durante essa semana. Então, na aula de hoje, nós fizemos a correção, né, da classificação e do registrando os decimais. Vocês vão copiar esse conteúdo aqui de fração equivalente, tá? Bem bonito lá no caderno. A professora vai enviar para vocês uma videoaula sobre fração equivalente que vocês vão assistir. Vocês vão copiar o conteúdo, vão ler e aí depois vão assistir essa videoaula, senão vocês não vão entender o que é para fazer. Depois, vocês vão ter mais uma outra videoaula, certo? São 2 videoaulas diferentes para vocês assistir. Eu vou mandar as 2 aí no grupo daqui a pouco. E aqui, vocês vão fazer o quê? Vão fazer as atividades, vão copiar essas atividades no caderno, tá? E conforme a videoaula explicar para vocês sobre frações equivalentes, vocês vão resolver as atividades, tá? Então, vocês vão assistir as videoaulas para vocês poderem resolver as atividades da aula desses 15 dias, certo? Então, hoje era isso, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Podem avisar o prof. Paulo para parar de gravar, tá bom? Até mais.